Oi gente, tudo bem? Então hoje eu vim aqui explicar para vocês a resolução da questão 106 do Enem de 2018 no caderno amarelo. Bom, ela é uma questão clássica sobre associação de resistores, então vamos à leitura da questão. Muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tela. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio das telas resistivas, formadas basicamente por duas camadas de material condutor transparente que não se encostam até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas, em que A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio do toque. E a questão da nossa pergunta seria: qual é a resistência equivalente no circuito provocada por um toque que fecha o circuito no ponto A? Bom, a nossa questão ela está falando sobre a nova tecnologia de toques e o funcionamento dos resistores. Mas a questão quer saber, no momento em que a gente fecha esse circuito aqui, qual é a resistência equivalente que a gente encontra aqui? Basicamente, essa parte aqui já não é mais útil para a gente, porque ela está aberta. E nós queremos saber apenas o valor da resistência no ponto A fechada. Todas as respostas, como vocês podem ver, se apresentam em quiloohms. Então, na questão, nós vamos utilizar ele. Bom, agora que nós tiramos essa parte aqui, que já não vai mais ser útil para a gente, o nosso circuito está vindo e, como vocês podem ver aqui, ocorre uma bifurcação onde que se divide o circuito. Aqui a gente tem a presença de um resistor em paralelo. Então, o primeiro passo que nós devemos saber qual é o valor da resistência equivalente dessa série em quiloohms, dessa série aqui em paralelo. Então, para a gente descobrir isso, a primeira coisa que nós vamos fazer é calcular a resistência equivalente do circuito paralelo. Para calcular a nossa resistência equivalente, a gente vai utilizar essa fórmula aqui, que seria 1 sobre a resistência equivalente, igual a 1 sobre a resistência número 1, mais 1 sobre a resistência número 2, que seria 4 quiloohms e 4 quiloohms, que vai ser 1 sobre a nossa resistência equivalente, que é igual a 1 sobre 4 quiloohms, mais 1 sobre a resistência número 2, que também é o valor de 4 quiloohms. 1 sobre resistência equivalente é igual... A gente vai somar a parte de cima, que dá 2, e a parte de baixo vamos manter igual. Então, vai ser 2 sobre 4. Mas essa não é a nossa resistência equivalente ainda. Lembramos que a gente tem que trocar. Então, nós vamos pegar a resistência equivalente que está dividindo, passar multiplicando com 2, e o nosso 4 que também está dividindo vai passar multiplicando com o nosso 1, que vai ficar igual a 4. Vou fazer aqui em cima. Que vai ficar igual a 4, igual a nossa, 2 vezes a nossa resistência equivalente, porque 4 vezes 1 é 2 vezes nossa resistência equivalente. Como nós temos que isolar a nossa resistência equivalente, eu pego o nosso 2, que está multiplicando, e passo ele dividindo. Então, a nossa resistência equivalente vai ser 4 sobre 2. 4 dividido 2, né? No caso, é 2 quiloohms. Portanto, gente, a nossa resistência equivalente dessa nossa série aqui em paralelo seria o resultado de 2 quiloohms. Então, nós calculamos a nossa resistência equivalente da nossa série em paralelo e ela é igual a 2 quiloohms. Para facilitar aqui, gente, para a gente não se confundir, essa vai ser a nossa nova resistência, porque lembra, nós tiramos essa aqui já no começo, porque ela já não precisa, a gente não precisava dela, porque ela estava aberta. E nós calculamos a resistência equivalente desses dois aqui, para poder eliminar e a gente conseguir calcular o valor da nossa resistência equivalente. Então, nós calculamos aqui que este valor aqui é equivalente a 2 quiloohms
E aqui, que é o valor que já apresenta na questão, que é equivalente a 4 quilômetros. Então, gente, agora é muito fácil. Porque agora, pra gente descobrir o valor de um resistor em série, a gente apenas precisa somar estes valores. Então, o resultado da nossa resistência equivalente é de 6 quiloohms. Então, nós sabemos que a nossa resistência equivalente, quando tocamos o ponto A, e aí a gente fecha o nosso circuito aqui, é igual a 6 quiloohms, que se encontra na alternativa C da questão 106.